Amados irmãos, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Iniciamos, meus irmãos, a Semana Santa. Jesus é o servo que assume toda paixão e morte para nos oferecer com amor sua própria vida para a nossa redenção. Diante de uma humanidade fragilizada e tão marcada por conflitos, tão marcada por atitudes que ofendem a vida, Deus nos oferece em Jesus seu amor e sua ternura. A casa de Betânia é o lugar do encontro com o amor divino, do perfume de sua entrega que se espalha por toda a terra. O evangelho de hoje, narrado por São João, no capítulo 12, versículos de 1 a 11, nos conta que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia a Jesus e a Lázaro, e ele, um dos que estavam à mesa com Jesus, Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com o seu cabelo. A casa inteira ficou cheia de perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco. Quanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa deles muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Esta semana, meus irmãos, é uma semana que antigamente era considerada na liturgia como a Semana da Paixão. É a segunda semana da Paixão. É um tempo que nos aproxima mais do Calvário, dos passos diários de Jesus, do agir necessário na preparação desta transição entre vida e morte. O plano de Deus concretizar-se-ia através do sacrifício da cruz. Pela lei antiga era necessário o sacrifício da vida pela vida. Se estabelecera isso quando se implantara a lei. Mas já no início do relacionamento de Deus com o homem, o perfume de vidas sacrificadas, como uma oferenda integral de si, total de si, oferecia a Deus a prova de reverência, de amor, de adoração e de serviço. Os animais substituíam, como pela complacência de Deus, a doação pessoal de cada vida. Na lei judaica, vários sacrifícios são especificados nas diversas causas das práticas religiosas. A vida aplaca o pecado. A vida elimina a morte. E Jesus era esta vida do servo sofredor, aquele que Isaías fala no capítulo 42. Eis o meu servo, eu recebo.
Eis o meu leito, nele se compraz minha alma. Eu pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Jesus vem. Da casa de Belém, da gruta de Belém, até os dias de agora, da Semana Santa, o seu peregrinar entre nós é um ensinamento só. Mesmo na casa de José, lá Jesus era o mestre, embora fosse também o aprendiz. O aprendiz da vida de relação do homem com o homem, mas era o mestre da sabedoria de como esta vida poderia ser melhor. Pois muito bem, meus irmãos, chegamos próximos ao Calvário. Se todo cristão soubesse, internalizaria este momento em seu coração, vivendo passo a passo essa caminhada do Senhor. E nós que queremos viver passo a passo, compreendemos hoje o sentido daquela unção na casa de Lázaro. Ali Jesus traz da morte para a vida o amigo. Ali ele recebe a unção necessária para a sua própria morte. Ali se manifesta o caráter de Judas, que representa também os sumos sacerdotes, o sistema, o mundo cruel e materialista, que, embora sob a capa de uma pseudo preocupação com os pobres, procura locupletar-se a si mesmo. Isto está tão afim com o tempo de hoje, com esta epidemia que aí está, quando os paladinos de determinadas práticas, discursos, teorias procuram minimizar o efeito desta morte, exaltando o sentido de que é preciso preservar a vida. Mas é preciso preservar a vida em si mesma, e não a vida simplesmente como uma estatística para satisfazer aos meus números de que eu promovi mais a vida do que B. Então, os paladinos de determinadas práticas são necessariamente as aves agoreiras que esperam as mortes para dizer: eu não disse que se fizesse como eu disse, não morreria tanto. Lastimavelmente, meus irmãos, vivemos uma sociedade cruel, que ainda não aprendeu o amor de Jesus, que ainda continua com a prática abusiva de Judas, que desdenha da caridade e do amor em favor de uma preservação, entre aspas, da vida dos pobres, quando ele queria preservar o seu próprio bolso. Os de hoje querem preservar seus poderes, onde estão encastelados, em prejuízo da causa principal, em prejuízo do sentido principal, da lição que este tempo deve passar a todos nós. Estamos vivendo, nós, humanos, na Terra, nosso Calvário. Estamos aqui caminhando com Jesus, a caminhada da unção da morte para a vida. E precisamos ter esta consciência, meus irmãos. Precisamos olhar de frente a dura realidade que se delineia aos nossos olhos espirituais, porque os olhos da carne já não têm mais o que ver. Estão aí mostradas todas as práticas abusivas do sentido da vida, as mais destrutivas. Então não precisamos mais ver. Agora é o momento de sentirmos a vida nessa transformação cristológica proposto pelo jantar da casa de Betânia. Que o Senhor nos abençoe e preserve de perdermos a vida, nos preserve de perdermos a vida, nos ajude a conquistá-la para ressuscitarmos com Cristo, pela fé, pela esperança, pelo amor. Deus nos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha piedade de nós, Senhor. Tenha piedade de nós.